Graça e paz, boa noite. É muito bom ter vocês aqui conosco. Nós estamos numa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Semana passada nós falamos sobre paz. Hoje nós vamos falar sobre longanimidade. Eu queria deixar alguns recados, que você pudesse se inscrever no canal da igreja, que você pudesse compartilhar com o maior número de pessoas que você tem aí nas suas redes sociais, para que a gente possa levar a palavra de Deus o mais longe possível. Conto com você, se inscreve no canal, compartilha e juntos nós vamos alcançando mais vidas para o reino de Deus. Conto com a sua ajuda. Os recados da semana: quarta-feira nós temos células, 20 horas. Quinta-feira nós estamos com esse culto online, com uma série de mensagens, sempre preparando algo para fortalecer a sua vida e edificar a sua vida espiritual. No sábado, nós temos às 20 horas também as nossas células. Você pode também estar perguntando, nós vamos colocar o telefone aí nos comentários para que você possa se informar e estar vendo uma mais próxima da sua casa, para que você possa participar de uma célula aí e ser edificado pela palavra de Deus. Então, quarta e sábado, célula. Quinta-feira, às 20 horas, esse culto online pelo YouTube só. E aos domingos, nosso culto de celebração, às 10 e às 18 horas. Agora nós temos aquela novidade, que é um projeto novo, que é a escola de treinamento. Eu não falei a semana passada, mas eu quero falar essa semana para reforçar. Já tem pessoas se inscrevendo e já nós estamos com um número de pessoas aí para começar na primeira semana de agosto, uma escola de capacitação para líder. Se você afiar o seu machado, você vai imprimir menos força para cortar uma árvore, é isso que a Bíblia diz. Então, quando você se capacita, você fica habilitado e você fica mais disposto e também não exercita, não coloca muita força para fazer o seu trabalho. Então é a necessidade de estudar e de aprender a palavra de Deus. Então, primeira semana de agosto, às 20 horas. O formulário de inscrição também vai ser colocado no comentário. Você pode clicar e você já vai ser direcionado diretamente para o formulário para você colocar o seu nome, data de nascimento, tudo direitinho, e para que a gente possa ter um controle das pessoas que vão estar participando. Então, que Deus te abençoe e que a gente possa juntos avançar e o reino de Deus ser edificado. Sei que não é fácil te servir. Se eu nunca me canso de buscar, não. Sinto que o melhor está por vir. Sei que teu amor, as decepções que eu passei ficou pra trás, então deixa pra lá. Ainda bem que eu te encontrei, tudo se fez novo, eu vi tudo mudar. Tô caminhando com Jesus, a Ele vou me entregar. Passe o tempo que for, acontece que acontecer. O Deus que me restaurou, os teus milagres vou viver. O Deus que me ressuscitou, quero mesmo com você. Tô caminhando com Jesus, a Ele vou me entregar. Passe o tempo que for, acontece que acontecer. O Deus que me restaurou, os teus milagres vou viver. O Deus que me ressuscitou, quero mesmo com você. Sei que não é fácil te servir. Se eu nunca me canso de buscar, sinto que o melhor está por vir. Sei que teu amor é grande. As decepções que eu passei ficou pra trás, então deixa pra lá. Ainda bem que eu te encontrei, tudo se fez novo e eu vi tudo mudar. Tô caminhando com Jesus, a Ele vou me entregar. Passe o tempo que for, acontece que acontecer. O Deus que me restaurou, os teus milagres vão viver. O Deus que me ressuscitou, quero mesmo com você. Tô caminhando com Jesus, a Ele vou me entregar. Gálatas 5:22. Semana passada nós falamos sobre paz. Essa semana nós vamos falar sobre uma palavra um pouquinho mais difícil.
longanimidade. Né? Hoje nós vamos falar sobre longanimidade. Uma palavra difícil, mas uma palavra de importância para as nossas vidas. Então, o que é longanimidade? Longanimidade pode ser definida como a capacidade de suportar com paciência. Suportar o quê? Afronta ou uma ofensa recebida. Longânimo é uma pessoa que demora a ficar irada, alguém que tarda a se irar. Então, é isso que nós vamos falar nessa noite. Que pega um papel e uma caneta para você ir anotando aí aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Quem gosta de ser afrontado ou ofendido? Quem gosta de ser afrontado? Passar por ofensa? Ninguém gosta, nenhum de nós. Ninguém quer passar por afronta. Ninguém quer passar por uma ofensa. Ninguém quer ser caluniado. Nenhum de nós gostamos disso. Então o texto que fala de fruto ou hábitos do Espírito, né, como nós estamos frisando sempre, nós precisamos exercitar ser uma pessoa longânima. Ser uma pessoa que suporta, às vezes, ser afrontado, caluniado, ofendido, não se irar com facilidade. E isso é uma coisa que eu preciso exercitar. Eu preciso criar este hábito. Eu preciso pensar. É aquele famoso contar até 10 também para você continuar exercitando. Quando você é ofendido, você não retribui. Você respira, você conta até 10 e você vai suportando. É isso que é ser longânimo. Conforme você for exercitando isso, vai se tornar um hábito na sua vida. Você vai ter adquirido esta habilidade e você não vai ficar irado por qualquer coisa. Então, isso é importante para cada um de nós. Porque ser ofendido e ser caluniado ou afrontado traz um desconforto, traz uma tristeza, traz angústia. Mas também quando você retribui a ofensa, você retribui na mesma moeda, o que acontece? Você também fica com os mesmos sentimentos. Quando você é afrontado, quando você é ofendido e você retribui, você fica com o mesmo sentimento daquele que não retribui. Você também fica triste, você fica cansado, você fica desgostoso, desconfortável, porque as duas situações, tanto de retribuir quanto de não retribuir, gera esse desconforto. Mas o importante é você exercitar isso, ser longânimo para que você possa ter uma vida que agrade a Deus, porque é isso que Deus espera de nós. E isso é um desafio para mim, particularmente. Quando uma pessoa me ofende, quando uma pessoa me calunia, eu preciso respirar e às vezes eu não respiro. Às vezes eu não espero. Às vezes eu faço o quê? Eu retribuo. Aí eu fico com esse desconforto. Eu preciso ter esse hábito e isso eu exercito. Ser uma pessoa o quê? Longânima. Ser uma pessoa que tarda em se irar. Paulo está explicando aos Gálatas que essa camada do fruto precisa ser gerada em nós. E tudo que quando se fala de gerar, leva tempo. Quando uma mulher fala assim, eu estou grávida, estou gerando um filho, demora, o tempo de gestação é um pouco longo. Não é de um mês para o outro, mas há uma trajetória. E o fruto do Espírito, ele está sendo gerado em nós a cada dia através dessas camadas, uma a uma, diariamente. Eu acredito que uma das dificuldades que nós temos e um conceito que nós temos é que a gente precisa ser perfeito em todo o tempo. Que a gente precisa levantar a mão para Jesus e falar assim, olha, eu aceito o Senhor. E como um passe de mágica, eu estou totalmente transformado. Eu sou uma pessoa tranquila, se alguém me afrontar, se alguém me bater, eu viro a outra face, se alguém me caluniar, eu não falo nada, eu não penso mal de ninguém, eu não julgo ninguém. Eu sou uma pessoa que vivo alegre, eu tenho paz, entendi o que é paz. Eu sou longânimo do dia para a noite. A gente acha que é assim que funciona. Por isso que eu estou falando que são hábitos do Espírito. Quando Jesus ensinou os seus discípulos, ele falou sobre a videira, ele falou no contexto para eles, porque era uma coisa visual para eles. Quando eles passavam nos locais onde tinham esculpido nos lugares a uva, ele falava sobre aquilo que fazia parte do cotidiano deles, fazia parte daquilo que era visual, eles enxergavam aquilo.
Se Jesus estivesse nos nossos dias, hoje nós falamos muito de desenvolvimento pessoal. Hoje você entra na internet, tem um acúmulo de informações sobre desenvolvimento humano. E aí quando você vê que é a questão da habilidade ou do hábito de você repetir e fazer as mesmas coisas para você mudar o seu comportamento. E quando eu olho para a Bíblia, se Jesus estivesse caminhando hoje, no nosso tempo, ele falaria sobre você mudar os hábitos, para que a gente entendesse de uma forma diferente, cada um no seu contexto. Aqueles que trabalham na construção civil, ele falaria de um prédio, de uma edificação. Aqueles que trabalham com redes sociais, ele falaria da internet, falaria do Facebook, ele contextualizaria a sua mensagem para os seus discípulos no dia de hoje. Então eu preciso entender que eu preciso criar este hábito. Então, diariamente, amanhã ou hoje mesmo, você vai ser afrontado e você vai retribuir. E você vai sentir esse sentimento. Mas quando você for afrontado novamente, você vai respirar. E quando você respirar, você vai exercitar, ter esta paciência. Você vai exercitar, ter esta calma. Você vai exercitar aquilo que a palavra longanimidade diz. Que é o quê? É uma pessoa que demora a ficar irada e a capacidade de suportar com paciência a afronta ou ofensa recebida. Então, o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele foi aquele que nos ensinou através do seu exemplo. E nós temos a Bíblia como o nosso manual de fé e de instrução, onde nós olhamos e vemos tudo aquilo que aconteceu e a gente aplica na nossa vida. Quando a gente faz algo, a gente fala, será que Jesus agiria dessa mesma forma? Eu não sei ao certo se foi nos cultos de quinta-feira ou se foi no domingo que eu falei que vencer não é você ganhar. Jesus me ensina que vencer é resistir. Porque quando você olha para a cruz de Cristo, quando você olha para a trajetória do Senhor, ele venceu na cruz, ele suportou, ele resistiu. Mas quando fala num contexto natural, ele foi crucificado. Então, para muitos, isso não é uma vitória. Isso não seria uma vitória. Você foi pendurado no madeiro, se tornou maldito. Não é uma vitória. Não é uma vitória pensando de uma forma natural. Mas quando você pensa da forma que o Senhor tinha projetado para a vida do homem, foi uma vitória, porque ele resistiu até o final. Ele poderia exterminar todo mundo e desistir, mas ele continuou firme. Ele falou assim, vencer é resistir. Resistir o quê? A afronta, a injúria, a perseguição, a afronta. Mateus 26, abre comigo lá. Versículo de número 67 e 68. Diz assim, então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam punhadas e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? Olha a injúria, olha a afronta que Jesus estava suportando. Ele poderia falar quem era? Sim ou não? Responda aí. Claro que poderia. Mas ele decidiu, ele resistiu e ele nos ensinou que com essas atitudes nós vamos estar mais parecido com o Senhor. Um exemplo bíblico que nós temos sobre isso é Jó, ele suportou com paciência. Jó, ele suportou com paciência. Ele suportou toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele precisava viver, ou que ele viveu, né? Não como, quando eu falo precisava, não é que era necessário, mas aconteceu e ele decidiu passar da melhor forma. Lembra que foi falado a semana passada sobre a paz? O contexto que Jó começou a viver não era um contexto de paz, mas ele estava lá aguardando o tempo, esperou. Jó, capítulo de número 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então eu quero falar agora sobre algumas características de que Jó tinha, que nos ensina, né? Porque a história de Jó é tremenda. A história de Jó é maravilhosa. A história de Jó me ensina algumas coisas importantes e eu separei algumas coisas para transmitir a você nessa noite. Primeira coisa, Jó ele era sincero. Por que eu estou falando? Porque Jó, ele teve a sua trajetória e ele sofreu algumas coisas que, para nós, hoje seria difícil de suportar. É por isso que nós ensinamos. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades. E a luta que eu passo, talvez você não suporte.
E a luta que você passa, eu talvez não suportaria. Então Jó nos dá uma lição de suportar com paciência. Ele exercitou e ele era um homem longânimo. Ele não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje nos ensinando, falando assim, você precisa ter habilidades do Espírito, você precisa ter o fruto do Espírito, você precisa deixar que Deus gere em você isso. E depende não só de Deus, mas da sua força, da sua decisão. Vida cristã, vida com Deus é uma decisão. Hoje nós decidimos muitas coisas, decidir se acordava, decidir se levantava para trabalhar. Hoje nós decidimos estar aqui juntos, a nossa vida é pautada de decisões. E Jó decidiu suportar, não atribuindo Deus falta alguma. Lembra da semana passada o que nós falamos? Se você não lembra, volte lá e assista. Dá para você assistir e você pegar aquilo que nós falamos sobre a ausência dos conflitos. Dá para você pegar isso e exercitar na sua vida. Dá para você pegar e colocar em prática, porque a Bíblia diz que nós temos que não ser somente ouvintes ou espectadores do Evangelho. Não. Você não vai só para assistir um culto, mas você vai cultuar. Você não tem uma vida só, não, eu sou cristão. Você vive uma vida conforme aquilo que o Senhor te ensinou, como cristão. Então é exercício. Então Jó, ele era um homem sincero. O que nos diz a Bíblia acerca de sinceridade? Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 22, diz assim: cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então olha o que o texto diz: chega com um verdadeiro coração, um coração sincero. Chegue a Deus com um coração sincero, porque o Senhor, ele tem cuidado das nossas vidas. Então Jó suportou, porque ele tinha um coração voltado a Deus, ele era um homem sincero. E a palavra sincero, ela traz algumas coisas importantes para nós, que é o quê? Sem cera, sem máscara, sem alguma coisa para maquiar. A sinceridade, ela precisa estar imprimida em nosso coração. Quando o texto de Ezequiel vai falar que, aquele texto do oleiro, vai falar que o vaso se quebra na mão do oleiro. O oleiro, ele não remenda, mas ele faz o quê? Ele refaz aquele vaso para que ele não ficasse com marcas e ele fosse um vaso sem cera, porque o que faz o conserto de um vaso, o que fazia o conserto do vaso naquele tempo, era a cera que era revestido. E aquilo trazia o quê? Uma camada por cima, onde escondia o defeito daquela rachadura ou daquela imperfeição. Aí quando você vê o texto e você entende o contexto histórico, lá quando Paulo vai falar sobre sinceridade, ele vai falar que nós precisamos ser sinceros, vai falar de ser sincera, nesse contexto. E quando eu olho para a Bíblia e vejo a sinceridade, eu preciso ser alguém sem máscaras. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma pandemia e estamos falando que tem que andar de máscara, né? Mas uma máscara que você protege, mas quando se trata com Deus, você precisa ser uma pessoa sincera. Eu estou trazendo para você, você hoje anda de máscara para se proteger, mas com Deus você precisa estar sem máscara para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus precisa enxergar em nós essa sinceridade. 1 Pedro... capítulo de número 1, versículo de número 22, diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, pelo amor fraternal, não fingido. Eu vou repetir, não fingido. Eu quero abrir um parênteses aqui. Por quê? Hoje, se nós analisarmos num contexto geral, não estou falando da nossa igreja, não estou falando da igreja de ninguém, num contexto geral, hoje nós temos uma dificuldade de ser sinceros. Quando nós falamos no contexto de não ser fingido, a Bíblia me ensina, eu não posso ser fingido, eu preciso amar. Olha o que o texto vai dizer: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Ser sincero. Ter o amor de Deus não fingido. Ter o amor de Deus sem máscaras, sem imperfeições, trazer para perto. Agora eu faço uma pergunta, talvez você vai entender isso de uma forma muito mais fácil porque você viveu isso. Tem pessoas que se afastaram de Cristo porque ela teve uma imperfeição na vida dela e ela cometeu um erro.
e em vez dela ser ajudada a reconstruir a sua vida, terminaram de matar e não ajudaram ela a entrar pelo caminho da sinceridade ou de completar aquela obra. Porque a Bíblia fala de suportar, a Bíblia vai falar suportai-vos uns aos outros. Você sabe o que quer dizer esse texto, suportar um ao outro? A gente acha que suportar um outro é assim, o irmão tá aqui do meu lado, eu preciso suportar ele porque Deus me disse que eu preciso suportar, a Bíblia diz que eu preciso suportar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, é dar suporte uns aos outros. Suporte, dê apoio àquele que precisa. Agora eu pergunto, quantos se afastaram de Deus por não ter esse suporte dentro da igreja? Pecou, adulterou, fez aquilo que não devia, não precisa de suporte, precisa de ajuda, precisa entender, precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado, para que verdadeiramente dentro dele possa ter o quê? Um entendimento que ele precisa ser cheio de Deus para que ele possa desviar do mal. Não quer dizer que ele não vai errar mais, porque nós erramos hoje, nós erramos todos os dias. Só que nós temos a dificuldade de ser sinceros. A gente aponta, mas a gente não olha para nós. Isso é sério. Porque quando aquela mulher adúltera foi pega no próprio ato, a Bíblia é tão maravilhosa que ela fala assim, foi pega no próprio ato. Se fosse escondido, podia. Porque nós, às vezes, mentimos escondido. Fazemos coisas que desagradam a Deus escondido. Mas aquilo que olham e aquilo que enxergam, aquilo se torna uma coisa abominável e precisa de morte. Então, ser sincero é amar um amor não fingido. Então, Jó, ele era sincero com Deus. Ele amava a Deus não por aquilo que Deus dava a ele, porque ele era um dos homens mais ricos daquela região. Mas ele exercitou, ele vivia uma vida com Deus. E o mais interessante de tudo é que Jó fala lá no final do capítulo, ele diz assim, olha, lá no final da sua trajetória, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Ele teve a paciência, ele suportou a afronta, ele suportou a adversidade, mas lá no final ele falou assim, isso me trouxe experiência. Isso gerou nele o quê? Ele completou algumas coisas na vida dele que precisavam ser completas. Ele foi se desenvolvendo pessoalmente. Ele teve uma revelação de quem era Deus. Ele teve uma revelação de quem era o Senhor na vida dele. Então, ele já era sincero e algumas coisas foram fortalecidas. Ele falou, nossa, antes eu já era sincero, agora eu sou mais ainda. Por quê? Eu aprendi com a afronta a suportar. Quanto de nós, eu posso dizer por mim, já se afastamos dos projetos de Deus porque não saiu como eu queria. Jó não se afastou, ele era sincero. Então, que a gente possa entender isso, que a gente viva o evangelho verdadeiro. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 9, diz assim, o amor não seja fingido. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se apegue ao bem. Olhe para uma pessoa que está vivendo uma vida em desacordo com aquilo que Deus tem para ela, olhe com um olhar de amor e traga ela para perto de você. Não, eu não posso trazer para perto, eu preciso afastar. Não, você precisa trazer, porque era isso que Jesus fazia. Eu dei o exemplo daquela mulher que foi apanhada no próprio ato. O que os homens queriam? Que ela fosse apedrejada, né? Não era uma só. O que eles queriam? Que ela morresse. O que eles queriam? Que ela fosse morta. Mas o que Jesus queria? Trazer vida, porque Jesus ele traz vida e uma esperança para cada um de nós. Jesus ele era criticado e ele suportava a afronta porque ele sentava com pecadores e comia com pecadores. Mas ele não retribuía, ele não dava satisfação com a mesma moeda da mesma forma. Não, ele somente fazia o que precisava ser feito. Ele simplesmente executava o seu projeto. Ele simplesmente fazia aquilo que precisava ser feito. Agora eu te pergunto, você faz aquilo que precisa ser feito? Eu faço aquilo que precisa ser feito? Se nós nos unirmos como uma comunidade da fé, talvez você não me conheça pessoalmente, mas aqueles que me conhecem pessoalmente vão caminhar comigo, me ajudando a exercitar esse amor não fingido, ser sincero. A sinceridade é uma habilidade que nós precisamos adquirir também.
Então, quando nós falamos de Jó, nós vemos o exemplo de Jó. Jó era um homem longânimo. Ele tinha sinceridade. A segunda característica que ele tinha, ele era reto. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9, se você quiser abrir aí comigo para a gente ler, é interessante. Gênesis 6, 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, ou reto, e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O que é ser reto? Né? O que seria andar reto? Quando você para obter uma informação de um lugar, você está numa cidade onde você não conhece, você fala e pergunta assim, como é que faz para mim chegar a um determinado lugar? A pessoa fala para você assim, olha, você vai direto aqui, entra a próxima direita, continua reto, e você vai chegar ao lugar que você quer. Quando você pede essa informação, a pessoa sempre vai dar essa instrução para você. Ou vira à direita, vira à esquerda, você vai precisar ir um pouquinho direto. Andar reto é andar em acordo com o lugar que você quer chegar. Ir em direção, estar em conformidade com aquilo que foi projetado, andar em direção ao lugar que você quer chegar. Então Jó, ele era um homem reto, ele andava em direção ao projeto e o propósito de Deus. Noé era um homem reto que andava de acordo com o projeto de Deus. Outros homens de Deus andavam de forma reta, andando e fazendo aquilo que Deus tinha para sua vida. Então Noé andava com Deus porque estava em conformidade com Deus. O que diz Isaías 26, versículo de número 7? Acompanha comigo, se você pode. O caminho do justo é plano, e tu retamente pesas o andar do justo. O caminho do justo é plano, ou é reto, e o Senhor pesa o andar do justo. O caminho que você está indo, o caminho que você está trilhando. Para andar com Deus, eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso estar indo para a mesma direção que Deus queira que eu esteja indo. Então, quando você vai a um determinado lugar e uma pessoa vai com você, é porque ela quer ir para o mesmo lugar. Ela quer ir para a mesma direção. Então, eu ando com Deus porque a minha direção é chegar até onde Deus... Eu ando com o Senhor porque eu quero chegar até o céu, quero receber tudo aquilo que é da parte de Deus em suas promessas. Então, que a gente possa receber essas orientações que Deus traz através da sua palavra. Né? Jó era um homem sincero, era íntegro, e ele também era reto, como nós lemos, e ele era temente. O que é temente? Temente expressa a obediência a algo ou a alguém. Temente a Deus significa, ele obedece e tem reverência. A gente confunde muito ser temente a Deus ou temor a Deus. Quando se fala de temor, a gente cria aquela expectativa de medo, né? Aquela sensação de pânico. A gente pensa que Deus está lá com uma calibre 12 no céu, esperando você tropeçar para ele dar aquela estilingada em você e te matar. A gente tem esse conceito. Temer a Deus é respeitar, reverenciar e obedecê-lo. Então que eu possa entender isso. Eu entendo isso de uma forma, você vai entender de outra. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmo 111, versículo de número 10. Temer a Deus significa obedecer e ter reverência, respeitar a Deus. Entender o que ele tem para a sua vida e andar em direção ao seu propósito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser temente a Deus é o princípio da sabedoria. Salomão, quando ele foi governar, ele orou a Deus e falou, eu não tenho habilidade para isso. Deus, me ajuda. Quando Deus aparece a ele, ele fala assim, ele pede sabedoria. Deus dá sabedoria e tudo mais a ele, então, porque ele temia Deus. Quando ele recebeu a responsabilidade de estar cuidando do povo de Deus, ele falou assim, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho condições para isso. Mas Deus aparece a ele e ele fala assim, eu quero sabedoria para guiar aquilo que não me pertence. Quando você cuida de pessoas, quando você discipula pessoas, quando você instrui pessoas, você está cuidando de vidas que não são sua. Quando você cuida da sua casa, principalmente da sua família, você cuida de pessoas que não pertencem a você, mas Deus lhe entregou para você ser o quê? Um mordomo, aquele que cuida, aquele que administra. Então cuide do seu lar, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide daquilo que Deus lhe deu. Isso é ser temente a Deus. Quando eu não cuido da minha casa e quero ir para um púlpito pregar, eu não estou sendo temente a Deus.
Ser temente a Deus não é proibir uma criança de subir no altar, porque é um pouquinho mais elevado. Ser temente a Deus é você reverenciar a Deus na sua casa, aonde você está trabalhando, aonde você está passando. Isso é ser temente a Deus. Ser temente a Deus é quando a afronta vem e você suporta, você respira e você auxilia. Isso é ser temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abra sua Bíblia, Provérbios 15, versículo de número 16. Diz assim: melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Tem coisas e projetos que nos traz o quê? Inquietação, preocupação, perde o sono, perde a alegria, que Deus não quer que você perca a alegria, quer que você seja alegre, que você tenha paz. Esse é o fruto do Espírito. Então, às vezes é melhor você ter um pouco menos com temor do Senhor do que ter um tesouro onde há inquietação, perturbação. Então, o texto nos ensina que Jó, ele entendeu isso. E outra coisa que Jó aprendeu, e ele era uma das suas características, ele era íntegro. O que é ser íntegro? É aquele que se desvia do mal. Tem pessoas que, às vezes, eu converso e ela fala assim, eu fiz algo que não era do agrado de Deus. Aí você vai conversar um pouco, fala, foi sem querer, né? Eu não projetei, eu não planejei. Mas aí você fala assim, quando você olha para a Bíblia, você precisa se desviar do mal. Tem coisas que você faz que acha que é natural, mas na realidade você está dando ocasião para se tornar um problema lá na frente. Ser longânimo é entender esses princípios, ser um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, 22, diz assim, abstende-se de toda a aparência do mal. O texto está me instruindo a somente sair daquilo que é aparência. Não está falando que está no mal, mas aquilo que traz a aparência do mal. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Resista, sujeite-se a Deus, seja íntegro, aquele que se desvia do mal, resista às astutas ciladas do diabo, resista. A Bíblia fala assim que não há tentação que não seja humana, mas junto com a tentação ele envia o escape está sempre disponível. Mas às vezes nós escolhemos o quê? A tentação. Quando eu falo de pecado, há muitos pecados que nós, que dizemos ser cristãos, cometemos e achamos que é natural. A Bíblia fala sobre bebedice, mas a Bíblia fala sobre glutonaria. A Bíblia fala sobre mentira, que é um dos pecados que mais tem dentro da igreja. Há pessoas que vivem de fachada. Há pessoas que pregam um bom discurso, mas não vivem o discurso que pregam. Isso é entender que eu não faço para os homens, mas o importante é aquilo que eu estou fazendo para Deus. Eu não faço um culto automático, eu não cultuo automático. Eu não entro num culto online, só dou um glória e saio para o pastor me ver. Não, eu entro num culto online e eu cultuo a Deus, eu extraio aquilo que Deus tem para a minha vida. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 10, diz assim, filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Isso é ser íntegro. Isso é entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Ser longânimo é suportar as afrontas. Qual é a afronta que você tem suportado? O que você tem exercitado? Essa é uma série de mensagens desafiadora. Por que desafiadora? Porque vai mexendo com aquilo que para nós é confortável. Mas aquilo que é confortável, às vezes, nos deixa distantes do projeto de Deus. Quando eu falo do projeto de Deus, eu falo do projeto que Deus tem para a sua vida pessoal. Zona de conforto, aquilo que é confortável, não nos faz chegar no objetivo que Deus tem para nós, seja ele ministerial, seja ele pessoal. Aquele que começou uma faculdade, ele começa 3 meses, ele faz bem, aí depois ele desiste, ele não persiste. Eu preciso ter objetivos e entender aquilo que eu tenho, que Deus tem para mim. Então, ser longânimo é suportar as afrontas, suportar as ofensas, é demorar em irar-se, alguém que tarda em ficar irado. Então, que você possa exercitar. Quando mexer com você, não fuja, trate.
Quando algo te trouxer um incômodo que nós estamos falando, pensa, reflita, respira. Respira. E aí você fala, será que isso está certo? Será que isso eu estou fazendo conforme a vontade de Deus? Eu preciso ser como Jó. E lá na frente você vai dizer, como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar. Sabe por quê? Estar dentro da igreja não significa que eu estou em Cristo. Eu não estou dizendo que estar na igreja não é necessário. Longe de mim. A Bíblia fala em Hebreus 10 que a gente não pode abandonar as nossas congregações como é de costume de alguns, a comunidade da fé. Estar na igreja é importante para você ser direcionado com uma palavra de esperança, de fé, às vezes de confronto para você mudar algumas questões. Estar na comunidade da fé é bom porque você exercita o amor àqueles que precisam ser amados. Suportar aqueles que estão em fraqueza. Ajudar aqueles que estão em necessidade. Não adianta ter uma teoria se não tiver a prática. Eu preciso exercitar. Eu preciso ter a capacidade de suportar aquele que chegou. Suportar com paciência. Às vezes ele vai afrontar com um discurso e você precisa ter essa característica, essa habilidade do Espírito para tratar ele com amor, mesmo quando ele te afronta. Isso é tão difícil. Mas é o que Deus espera de nós. E é o que nós esperamos das pessoas. É que nós não falamos. Mas às vezes nós não queremos ser tratados como nós tratamos o outro. E isso é um ponto a se pensar. Então que essas mensagens e que tudo aquilo que está sendo falado possa verdadeiramente fazer um reboliço dentro de você, dentro de mim, e que eu possa ser um cristão melhor. Semana que vem nós vamos continuar. E eu peço que você compartilhe, que você convide pessoas. Não é porque é online que você não pode participar. Você pode colocar nos comentários, você pode colocar os versículos. Nós vamos aí, se você quiser, põe no comentário, eu libero os textos para você e no comentário eu mando para você pelo WhatsApp. É só você se comunicar comigo que a gente vai transmitindo para você aquilo que Deus está revelando aos nossos corações. Há uma urgência. Qual é a urgência? De ser longânimo, de ter paz, de ter alegria, de exercitar e desenvolver habilidades do Espírito, hábitos do Espírito. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Deus te abençoe. Fique na paz. Uma ótima semana. Te espero domingo, às 10 e às 18 horas. Deus te abençoe.